Bom dia, amados, bom dia! Vamos continuar então com o nosso devocional. A gente usa o livro do pastor Michel Simplício, Priorize Deus. Então, nosso devocional hoje vai falar: acredite nas promessas de Deus. Deus nos fez promessas, existem inúmeras promessas separadas para você. A Bíblia é um livro de promessas. Na verdade, a Bíblia é um manual de instrução de uma vida, né? Quem quiser saber o que fazer nas finanças pode ir lá em Provérbios. É um livro maravilhoso. Tudo que se precisa saber sobre finanças está lá. Salmos. A gente tem... Obrigada, Fabiana, que linda. Que bom saber. Na verdade, esse devocional tem sido um desafio diário, né? Porque a gente tem uma rotina e a gente precisa inserir isso. Ainda não estar dentro de uma rotina na minha vida, mas é uma rotina eu estudar todos os dias para vir falar para vocês. E hoje eu estudei um pouco sobre a história de Abrão, né, que é o pai da fé. E Abrão, às vezes a gente acha assim, meu Deus, né, passaram-se alguns anos da minha vida, ainda não chegaram as minhas promessas, às vezes eu tô com 50 anos, às vezes tem as pessoas com 60, 70, 75, 80 anos, acho que já estão finalizando a vida. Eu fui, dezembro, todas as vezes que eu vou a Lages eu vou ver meu pai, né? E o meu pai, ele fala muito que já está no final da vida. E eu tento falar com ele: pai, o senhor tá saudável, tá com 72 anos, tá com a pele maravilhosa, o rosto maravilhoso, parece que ele não envelhece. E na cabeça dele, ele vive falando que ele tá no final da vida. E parece que tem um pouco de falta de esperança das coisas, né? E aí eu quero falar sobre isso, sobre Abrão, que é o pai da fé. E por que ele tem esse nome, né? Pai da fé, né? O pai de nações. Por que Abrão tem isso? Ele escutou a voz de Deus quando ele tinha 75 anos. Com 75 anos, parece que já acabou toda a nossa vida, né? Mas Abrão começou a sua história com Deus aos 75 anos. E Deus falou para ele que ele seria pai de nações, só que a esposa dele, a Sara, ela era estéril. E aí ele já pensava assim, meu Deus, mas eu já tenho uma idade avançada, minha esposa é estéril, como que eu vou ser pai de nações, né? E passaram-se os anos e os ciclos de uma mulher saudável da Sara se encerraram. E aí a Sara tinha perdido a fé, mas Abrão não, ele acreditou na palavra de Deus, ele acreditou na promessa de Deus. E hoje a gente está falando sobre isso, sobre a gente esperar Deus trazer os resultados, Deus mostrar aquele caminho, Deus cumprir a sua palavra quando Ele nos traz uma promessa para a nossa vida. E Sara, com 90 anos, engravidou de Isaac. Na verdade, ela ganhou Isaac com 90 anos, mais ou menos essa idade. Abrão tinha mais ou menos 100 anos de idade quando teve seu filho, né, o Isaac, que iniciou, né, toda uma linda história. E a gente pensa assim, né, meu Deus, né? Será que a gente teria essa paciência, essa fé que Adão teve de esperar 25 anos? E como é que ele teve toda essa possibilidade de esperar? Como é que ele teve essa crença tão grande, né? Aqui fala, em Romanos 4:20 diz: não duvidou da promessa de Deus, né? Está falando de Abrão. Pela fé se fortaleceu, estando convicto de que ele era poderoso para cumprir sua promessa. Deus não mente, Deus não engana, Deus não fraqueja. Quando Ele fala, Ele cumpre. Quando Ele ordena, o universo todo se move para cumprir a sua palavra. Deus mesmo, lá em Gênesis fala, né? Deus deu a ordem a Ele mesmo, se faça, né? Que a minha palavra se cumpra. Então, a palavra de Deus ela é imutável, ela é reta, né? Então, a gente tem que entender que se Deus colocou, né, uma promessa no coração da gente, a gente tem que ter a tranquilidade de descansar em Deus para esperar, né? A fé faz tudo possível. Deus pode ter feito promessas que aparentemente são absurdas, que não se encaixam nas atuais circunstâncias e são difíceis de acreditar. O Senhor faz isso para provar a nossa fé. E deixa eu te falar mais uma coisa, às vezes quando a gente está esperando a nossa promessa chegar, vão vir provas. Eu passei por isso há pouco tempo. Vão vir provas para saber se você realmente é digno de receber aquela promessa.
E aí, às vezes a gente pensa, nossa, mas por que está acontecendo tudo isso? Para que a gente se prepare, para a gente alcançar um novo estágio na nossa vida. A gente precisa estar mais santo, e mais santo não é só colocar, né, vestir uma roupa de santo, a gente precisa estar andando no caminho certo. A gente precisa estar, Gálatas 5 fala sobre, né, a gente precisa não se doar aos desejos da carne, mas sim aos frutos do Espírito. Outro dia a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas a gente precisa, para receber a promessa de Deus, a gente precisa estar pronto, a gente precisa merecer. Não é assim com o nosso filho? Se a gente, por exemplo, às vezes a criança pede uma coisa, se ele fez tudo aquilo que a gente, né, pediu para que fizesse, às vezes fez até mais, o que a gente faz? A gente dá exatamente aquilo que ele pediu, às vezes a gente dá um up, né? A gente dá um upgrade no pedido dele, a gente dá mais coisas. Se é um celular, a gente dá um celular com capinha, com película, com não sei o que. Se é, né, um brinquedo, a gente dá mais. Por quê? Porque a gente quer presentear o nosso filho querido que está fazendo aquilo que, né, está andando corretamente naquilo que a gente pediu. E assim é Deus. Quando a gente pede as coisas, a gente vai sempre receber maior, muito maior do que a gente possa até imaginar. Mas para isso a gente tem que merecer. Apegue-se às palavras do Senhor. Em Números 23:19 da Bíblia diz: Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Acaso ele fala, ele deixa de cumprir, de agir? Acaso ele promete, ele deixa de cumprir? Será que você ainda crê no que Deus vai fazer em sua vida? Quantas pessoas desistiram de acreditar na promessa simplesmente porque ela parecia muito distante para se concretizar, se cumprir, né? A promessa é fiel e verdadeira, permaneça firme. E agora o mais importante, olha, enquanto ela não chega, você tem que se manter firme no teu propósito, não negociar os princípios, andar correto, né, gente? E quando a gente fala isso, são pequenos detalhes, muda tudo. Quando a gente fura uma fila, quando a gente tenta dar um jeitinho, a gente não está sendo fiel aos caminhos de Deus. Então, às vezes a gente fala assim, ó, no telefone, já tô chegando aí, às vezes a gente nem saiu, pequenas mentiras, todas essas coisas pequenas que a gente tem que cortar isso da nossa vida, isso não vai nos deixar no caminho reto. Isso parece um atalho, mas atalho não existe nesse caminho. Então a gente precisa ser correto, a gente precisa pagar os impostos, a gente tem que se alegrar com tudo isso, a gente precisa, né, a gente precisa entender a ordenança de tudo, a gente precisa saber que aqui o policial na rua, ele é ali a autoridade, a gente precisa honrar a autoridade, a gente precisa honrar a autoridade em casa. Mulheres que são casadas, precisamos entender, e eu quero começar a estudar sobre isso para ensinar para vocês. A gente precisa entender como é que funciona a ordenança dentro de casa, a honra dentro de casa com o esposo, isso é muito legal. Aprendi há pouco tempo e estou fascinada, é muito bonito tudo isso. Olha só, quando chegar o momento da sua promessa, você vai dizer, valeu a pena. E realmente, gente, Deus é um Deus que cumpre tudo aquilo que Ele falou pra gente. Deus é um Deus que faz com que coisas pequenas se transformem em grandes, e Ele vai te provar. Sempre pense nisso, Ele vai te provar se você vai realmente merecer ganhar, né, aquela promessa. As promessas de Deus vão se cumprir. Bonito hoje, né? Acredite na promessa de Deus, acredite na promessa que Deus fez na tua vida. Se você pensa assim, Janice, mas eu não reconheço nenhuma promessa, então eu vou te dizer o que Ele te prometeu. Ele te prometeu que você seria são, que você teria uma vida longa e próspera, que tu teria uma família boa, que você poderia, né? Ele é o dono da prata e do ouro, ele te prometeu viver o extraordinário. Mas pra gente ver, tudo tá pronto. Imagine uma vida perfeita e maravilhosa. Essa vida tá pronta te esperando. Mas será que você a merece? Então é justamente isso que faz a diferença daquele que tem e aquele que não tem. Será que ele conseguiu dar um upgrade na vida dele para ele poder alcançar tudo aquilo que Deus já tem pronto? E outra coisa, eu até falei disso. Deus ama as pessoas. Veja se o que tu estás fazendo para alcançar mais uma pessoa, para ajudar mais uma pessoa com uma palavra positiva, uma palavra de amor, um abraço, um olhar,
um tempo de qualidade. Então a gente precisa acessar as pessoas. Esse é o maior propósito de Deus, que a gente consiga chegar no coração das pessoas e colocar uma palavra de conforto. Então se você ainda não sabe qual é o teu propósito, né, e imagina, quem que eu posso ajudar? É por aí, tá bom? Amados, fiquem com Deus. Amanhã é bem legal também, chamados para fazer a diferença. Nossa, isso vai ser bom demais, porque todos nós fomos chamados. Todos nós temos um chamado, né? E qual será o nosso chamado, né? Será que o nosso chamado é para fazer a diferença? Sim. Nosso chamado é para fazer a diferença? Sim. Nossa, gente, aproveita esse dia lindo, maravilhoso. Quem tá meio tristinho, vai lá fora, anda no sol. Vocês não sabem a quanto de bem o sol faz para nossa pele, para nossa autoestima, para nossa vida. Ele produz, né, hormônios, a vitamina D. Vai lá, caminha, busque conhecer um pouquinho mais do teu corpo. Que a quem tá meio deprimido, meio triste, meio chateado, primeiro acredita que Deus tudo pode. Depois vai lá e pega um sol, vocês veem a diferença. Vai, caminha na beira-mar, caminha na rua de casa, vocês vão ver que legal que tudo, né? A química vai transformando você e vai melhorando tudo que você tem dentro de si, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe, aproveite bem o seu dia. E tenta buscar mais uma pessoa, tenta achar mais uma pessoa para você acessar. Amém?